Boa tarde, estamos iniciando, o programa Viva Voz Saúde de hoje pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Nós estamos num sábado bonito, nublado, mas bonito como sempre, aqui perto da Princesinha do Mar, a praia de Copacabana. E teremos hoje um entrevistado especial, que é o presidente da Escola de Samba, Embaixadores da Alegria. Nosso programa normalmente é sobre saúde, então muitos dos ouvintes que nos acompanham podem estranhar que eu hoje esteja trazendo aqui um representante do mundo do samba, mas em breve, daqui a pouquinho, vocês vão entender o porquê desse convite, o porquê desse tema, porque que esse tema hoje vai estar ligado à saúde e ao mesmo tempo à inclusão. Agradecemos ao gerente geral da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, Sidney Timbó, a jornalista Milva Campos, pela oportunidade da gente quinzenalmente trazer temas ligados à saúde para os nossos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana e daqueles que, por intermédio da rádio, nos acompanham pela rede mundial de computadores, a internet, incluindo aí, como agora, ao vivo, via o Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Antes da apresentação do nosso convidado de hoje, nós vamos ouvir o mantra do programa, que é, uma vez que esse programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista e com o apoio da Fundação Ataúfo de Paiva e agora do Clube de Regatas Vasco da Gama, nós vamos pedir ao Geraldo Rodrigues, o nosso operador, a execução da música Fumante, do juiz classista Rômulo Marinho, interpretado pela Giza Pitã. Vamos lá então, Geraldo. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. Então, vamos iniciar efetivamente o nosso programa, deixando o ouvinte já sabendo que talvez um outro convidado que está agendado para participar do programa, chegue no meio do programa, que seria José Pinto Monteiro, vice-presidente social do Clube de Regatas Vasco da Gama, que conversaria conosco a respeito do DNA do Vasco, que é a inclusão social, lembrando da década de 20 do século XX, quando o Vasco se recusou a continuar participando do Campeonato Carioca, depois da sua fundação, porque o campeonato, a regra do jogo, impedia a presença de jogadores negros. Quer dizer, imagina hoje, se isso tivesse vingado, o Pelé não existiria, né? Então, talvez Monteiro deva estar com alguma dificuldade de chegar até a rádio, mas se ele chegar será obviamente bem-vindo, mas nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar um pouco essa coisa mágica que foi criada há mais de uma década, chamada Escola de Samba Embaixadores da Alegria. A gente espera que, ao divulgar o trabalho do Paul Davis, que é o nosso convidado, a gente estimule as pessoas à reflexão sobre o papel de cada um de nós na sociedade e no mundo, até porque o Paul Davis ele é inglês e ele teve essa iniciativa, que ele vai explicar como é que se deu, de usar o samba como instrumento do que a gente definiu como título do programa, de a inclusão socioemocional das pessoas, né? Depois ele vai explicar porque não é só simplesmente a inclusão social através da escola, mas também da questão emocional e interpessoal. Paul, por favor, se apresente aos nossos ouvintes, primeiro dizendo assim, quem você é, de onde que você veio, quando é que você chegou aqui entre nós, não no planeta Terra, porque se você provavelmente já chegou em várias vidas passadas, mas nessa vida especificamente, quando é que você chegou aqui no Brasil? E, por último, o que te motivou a criar essa coisa mágica e única? Me parece que no Brasil não há outra. Na verdade, única no mundo. No mundo. Então explica para os ouvintes. Bom, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Um grande prazer e uma honra de estar aqui com vocês esse sábado, abafado lá fora, com um ar-condicionado ótimo aqui. Eu cheguei no Rio há 30 anos atrás. Naquela época eu era casado com brasileiro. Coisa típica de gringo que vem pra cá, né? Casa com brasileiro e tal. E eu sempre gostei. Como é que chama a brasileira? A brasileira que você casou, como ela chama? Bom, na verdade, ela tinha pai inglês, né? Então tem um nome inglês, né? Não é brasileira. Eileen. Na verdade, acho que a origem vem da Irlanda. Então, menos brasileiro. Eileen. E a família dela é tudo de Maranhão, São Luís. E aí chegamos assim, 30 anos atrás, e me apaixonei. Você conheceu lá? Eu conheci lá na Inglaterra. Na Inglaterra, universidade e tudo. E chegamos aqui e eu me apaixonei pela cultura brasileira. Você já veio para morar aqui? Já. Falei com meus pais, semana que vem eu estou indo morar no Rio, no Brasil. Meus pais tiveram Quer dizer, a Eileen é boa de contar a história, né? Pois é, sem dúvida nenhuma. E meus pais levaram um susto, tipo, como assim? Deixa eu só ver onde fica esse lugar. Do outro lado do mapa do mundo. Então a distância não é tão grande, 15 centímetros no papel, não é tão longe. E foi um susto, acho que para a família inteira, porque naquela época eu tinha um emprego fixo, fantástico, que se diversificado, com certeza teria me levado por outros caminhos. O que você fazia lá?
Na verdade, eu desenhava produtos para um dos maiores designers da Grã-Bretanha. Mas honestamente, tudo que aconteceu na minha vida era para ser acontecido. Então, eu não tenho nenhum tipo de remorso que não... De arrependimento. Não, de jeito nenhum. Até tanto que com embaixadores, eu talvez seja uma das pessoas mais felizes de poder ter essa oportunidade. Porque para mim foi uma coisa dada. Mas divina. daqui a pouco você vai chegar no embaixador. Chegou no Rio. Aí cheguei no Rio, na verdade, antes de vir para cá, naquela época, deve ter muitos ouvintes que não lembram disso, coisa chamada livro. Eu entrei numa biblioteca em Londres e eu consegui as páginas amarelas do Rio de Janeiro. Páginas amarelas? Amarelas do Rio de Janeiro, para descobrir empresas que eu podia mandar o meu currículo. Tem gente, desculpa te interromper, mas tem gente mais jovem que possa estar nos ouvindo páginas amarelas. A página amarelas era tipo o Google daquela época. No papel. Em vez que hoje você escreve uma palavra, dá ok, e tem 50 mil sites em menos que um segundo, naquela época era um pouquinho mais difícil. Você tinha que achar o livro, se tivesse o livro. Então, páginas amarelas era assim. Você entrava numa biblioteca, naquela época eu procurei Rio de Janeiro, agência de publicidade naquela época, porque não tinha nada de design de produto naquela época no Rio. Aí eu achei várias empresas interessantes que talvez, vou mandar meu currículo. Não falava nada de português, nada. E eu mandei meu currículo e, incrível que pareça, eu recebi uma resposta, levava tipo 3 semanas. Hoje em dia, WhatsApp é na hora, e-mail é na hora. Naquela época, não. O papelzinho tinha que atravessar Você mandou uma carta, na verdade. Mandei uma carta, aquela velha forma antiquada de e a resposta também veio por carta. Exatamente. Então, você tinha, talvez, 10 dias para sair do país, para chegar no outro, e 1 semana para o cara pensar. Ou seja, levava 1 mês, no mínimo, para responder. Hoje em dia... se não responder em 2 segundos, o cara já está te xingando no WhatsApp. Naquela época não, era diferente. E aí, incrível que pareça, o cara respondeu e falou, quando você chegar no Rio, eu gostaria de conhecer o seu trabalho. E foi ali que, perto da antiga Mesbla, eu consegui meu primeiro emprego. No passeio aqui no Rio de Janeiro? Atrás, rua... Esqueci o nome da rua, estou ficando meio gaga com a idade, mas esqueci. Era uma rua lateral da Mesbla naquela época. Pode ser Senador Dantas, Marrecas. Marrecas, exatamente, Marrecas. E meu primeiro emprego foi ali, como designer gráfico, que para mim, na verdade, é uma coisa bem nova, porque não era designer gráfico. Eu sempre gostava desse tipo de arte, criação, mas eu não era, mas eu aprendi ali que não tinha opção, eu tinha que ser designer gráfico. E foi ali que comecei minha vida profissional carioca brasileiro. E aí, conhecendo a cultura brasileira, exato. Você foi parar no samba? Eu fui parar no samba por causa de um office boy da empresa que é mangueirense doente, nem sabia que era mangueira, portela, essas coisas. Mas o cara era basicamente doente, né, em relação às mangueiras, né? E... ele falou que tem uma coisa chamada sambódromo, que onde tem o samba. Eu, na verdade, não sabia o que é samba. Você chegou aqui em 87, 88? Por aí. E o sambódromo é de 82. E aí ele falou que, você tem que ir lá no sambódromo para conhecer o samba, o que é. E aí eu falei, tá ok. Não liguei muito com o papo dele, porque ele é grego para mim. O que é samba, mundo do samba. E aí, naquela época, minha esposa trabalhava numa agência de turismo e falei, você está a fim de levar um grupo para o Sapucaí, de gringos, fim de semana, durante carnaval, e vai ter uma van, se leva e traz de volta e você pode ficar no melhor setor do sambódromo. Ela falou, tô nessa, por que não? E foi ali que eu falei, caramba. Quer dizer que você conheceu o samba já no desfile desfile especial. No desfile, exatamente. Aí foi realmente um impacto. Não, foi um impacto absurdo. É a maior festa do mundo, né? Foi um impacto absurdo. Tanto que eu tive a honra e o privilégio de ficar exatamente no melhor lugar, onde tem o recuo da bateria. Melhor do que isso, só dentro da bateria, mas melhor do que isso para quem está assistindo não tem. Aí eu falei,
Nossa Senhora, bom, Nossa Senhora eu não falei, mas eu falei, meu Deus do céu, como isso My é bom. God. My God, uau. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha sentido uma emoção, porque você sente a bateria ali. Vai até a alma. Aí eu falei, eu quero saber um pouquinho melhor, quero conhecer melhor. E aos poucos eu comecei a desfilar e eu já estava infectado. Eu desfilava desde sábado com quase ninguém do Sapucaí, até terça-feira vestido de camarão, 4 horas da tarde, ninguém do Sapucaí. Então minha vida no ano seguinte você já começou a desfilar? Eu já tinha começado a desfilar. Durante muito tempo eu desfilava na Beija-Flor, porque uma amiga minha tinha uma conexão e a gente iria pegar o ônibus da Lagoa acho que era quinta-feira para Beija-Flor, algumas vezes nem chegava porque o trânsito estava separado. Você não está acompanhando, nem os ouvintes que estão vindo pelo rádio, mas sim, quem estiver nos acompanhando pelo Facebook, ou o Facebook da rádio, ou o meu, Alexandre Milagre, estamos passando aqui um trecho, se não me engano, esse fui eu que filmei, não é isso? Você pegou, talvez você tenha pego na filmagem da Embaixadores de Alegria. Parece muito Curitiba. Porque na verdade quando nós estávamos pesquisando nome para Embaixadores de Alegria, que não tinha naquela época, a gente fez tipo uma pesquisa. Esse que está aparecendo no vídeo agora de camisa azul com um tamborim na mão é o Paul Davis. Sou eu. É um negão branco. Como o Vinícius sempre falava, é o branco mais preto do Brasil, né? Eu tenho certeza, em outro vídeo, eu nasci no Estácio, cara, é possível. Mas aí você começou a conhecer a cultura do samba, então, o mundo do samba é um mundo muito especial, né? Exatamente, eu tive muita sorte em 2 áreas, na verdade. Na parte cultural, eu fiquei muito interessado nesse mundo carnavalesco, não necessariamente a questão de desfilar. Claro, isso é o chantilly, é o cereja no bolo, em cima do bolo. O que me interessa ainda, é essa coisa da receita. É o estudo, é pesquisa, é de fazer o enredo, como você vai encaixar a escola no enredo, as fantasias, tudo que envolve aquela parte de desenvolvimento. O desfile em si é ótimo, claro. Muitas pessoas que não vivem esse mundo das grandes escolas do Rio desconhecem que quando o carnaval acaba, você já começa a pensar no próximo, e já em março, no mês seguinte ao final do carnaval, você já está com um enredo na cabeça, você já está fazendo sinopse, as histórias, as fantasias, desenhando. É um processo que leva 1 ano, né? É um processo que leva exatamente 1 ano. Já temos enredo para o ano que vem. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu já estou pensando na coreografia de comissão de frente. Isso. Então, é uma loucura. Mas você vai chegar na Embaixadores daqui a pouco. Além da questão da cultura brasileira, que está lá no mundo do samba, você, como designer gráfico, na época, você era um desenhista, vamos dizer. Isso. Isso também você encontrou espaço para exercer esse teu talento na escola de samba? Você fez desenho, você bolou fantasias? Na verdade é o seguinte, eu sou talvez um carnavalesco frustrado, porque eu não consigo desenhar o corpo humano. Então, desenhar um carro, desenhar bichos, animais e seres humanos, eu não consigo. E eu não tenho esse talento que o carnavalesco tem de uma visão de materiais. Ou seja, vou usar esse tipo de material. Mas, tirando essa parte, o resto a gente faz. Então, a gente faz um enredo, eu faço algumas ideias. Gostaria de ter uma fantasia de tal maneira. Quando a gente tinha, até 2012, um patrocínio do bem mesmo, os carros alegóricos eu desenhava. Tanto que eu desenhava até parte estrutural, porque eu, como formado, sou engenheiro mecânico. Então, eu achei que você era designer de formação. Na verdade, eu fiquei nessa área de designer porque eu não tinha muito mercado para engenheiro mecânico.
Mas os primeiros carros eu fazia o chassi, o papel, medidas e tal, e em cima eu coloquei a criação. Então as fantasias também, eu dava sugestões e tal, porque eu não sei como desenhar isso, mas carro alegórico eu sei, mas fantasia não, parece uma coisa meio maluca, né? Uma coisa tão grandiosa. E hoje em dia, sem patrocínio grande, né? A gente tem nossas fantasias agora são camisas. Então eu sou a pessoa que faço o layout das camisas. Eu trouxe aqui a camisa com a qual eu desfilei esse ano. Alexandre como Mulher Maravilha. Deixa eu botar aqui na frente da câmera. Quem estiver nos vendo pelo YouTube vai estar vendo aqui. Então, toda criação de camisa é nosso. Então, e atrás a gente coloca Embaixadores da Alegria. Né? Tem o nome da escola, Carnaval 2018, Super-Homem, Super-Herói e Superação. Mas daqui a pouco a gente vai falar nesse desfile desse ano. Eu trouxe isso aqui para dar para a esposa do Monteiro, se ele tivesse vindo. Mas então, como ele não veio, quem vai ganhar vai ser o Geraldo, mas eu não sei se ele vai querer dar para a esposa. Afinal, ele vai querer. Geraldo, Mulher Maravilha. Mas não tem problema, foi a camisa com a qual eu desfilei. Carnaval é carnaval. Isso. Homens vestem de mulher e vice-versa. Bom, mas aí, pô, voltando para a tua saga aqui no Brasil, de repente você sofreu um percalço de saúde, né? Como é que foi aquela história que deu origem futuramente a Embaixadores? Na época, eu estava com um amigo, eu tinha um amigo meu, a gente tinha uma ala na Viradouro de Niterói, que naquela época era uma das grandes escolas de samba, sempre voltava para desfiles campeãs. E durante o desfile e desfiles campeãs, foi numa quarta-feira à tarde, de cinzas, né? E eu vi na rua um casal de aposentados tentando trocar um step, né, no carro. Aí eu pensei, Super-Homem, vou lá e ajudar. Na hora que eu virei, eu dei um problema na chave de roda. Deu um problema de hérnia de disco na hora, que me deu uma dor que eu acho que eu vi todas as estrelas da galáxia. E aí fiquei 2 dias em casa, não consegui nem fazer nada de tanta dor. Fui no médico no sábado de manhã do desfile dos campeões. Aí o médico falou, cara, você está com hérnia de disco, não vai poder fazer nada até fazer RPG, etc, etc, etc. Tomando cortisona, morfina, sei lá, não me lembro mais. Aí me lembro que estava na cama assistindo o desfile dos campeões, naquela época o Globo transmitia, né? E entrou o Viradouro. Aí, cara, aquele choro copiosamente de... Você passou aquele ano todo curtindo a Viradouro. Exatamente. E o melhor desfile para a pessoa que é responsável para alguma coisa numa escola é nesse momento. Porque o desfile mesmo você tem que seguir ordens da harmonia, garantir que sua aula está bem bonitinho. Então você não curte tanto. Então o desfile dos campeões tá em primeiro, segundo, terceiro, sexto, não importa, tá lá. É festa. E não podia curtir. E eu estava deitado lá olhando, a aula também entrou. E eu pensei, caramba, como deveria ser para a pessoa que tem algum tipo de deficiência? Porque eles não têm espaço, não tem chance de desfilar na Sapucaí. Aí foi ali que, na verdade, que nasceu a Embaixadores da Alegria. Eu fiquei mais 2 semanas basicamente sem poder fazer nada e eu bolei mais ou menos a ideia na cabeça de uma escola de samba, ou seja, já tinha passado para várias etapas, né? Eu quero fazer uma aula, agora eu quero fazer uma escola inteira, né? Então, isso foi a luz que me deu, né? Algumas vezes, quando você tem algum desafio na vida, você tem que ver, algumas vezes tem uma luz no final do túnel que não seja um caminhão, é uma luz que vai te levar para uma coisa positiva. E foi exatamente isso.
essa luz nasceu em Embaixadores da Alegria. Você, na verdade, você teve um insight e que foi a percepção da existência do outro, né? Que, na verdade, você estava ali. Através da minha dor, eu consegui ter enxergar o mundo como se fosse o outro. Exato. E eu só tenho de agradecer, porque se não tivesse esse problema de hérnia, com certeza Embaixadores não teria nascido. Isso. Então foi ali mesmo que nasceu. Apesar que tem outra história, tipo, talvez essa história foi o primeiro fake news de todas as histórias sobre a gente, que até eu gosto de contar, porque é hilária a história, porque mais ou menos um ano depois a gente tinha montado Embaixadores da Alegria, fomos convidados para fazer uma apresentação numa festa final de ano para uma empresa grande de saúde. Eu não vou falar o nome, mesmo se pudesse, não vou falar o nome. E a gente nem tinha feito nem desfile. Então, na verdade, eles foram bastante bacanas conosco de fazer a apresentação. Você levou quantos componentes dessa vez? A gente levou umas 20, uma parte de bateria, nossa porta-bandeira naquela época, e foi num resort lá em Angra. Mandou um ônibus bacana pra gente, a gente desceu e tal. E um mês antes, ela pediu um sinopse da origem da ideia e tal, que eu acabei de falar. A história verdadeira é essa. E aí a gente chegou um pouquinho mais cedo para garantir que estava tudo bem para a menina de cadeira de rodas, só que tinha colocado um tapete, que era meio complicado para ela se movimentar bem sozinha e dançar. Então eu resolvi empurrar a cadeira até o palco para ajudar um pouquinho. E quando eu estava andando, empurrando a menina, eu percebi que as pessoas estavam tipo me olhando de uma maneira meio tipo, sei lá, assustados. E aí, bom, será que minha calça está aberta, aquelas coisas, né? Não, estava tudo bem. Aí a apresentação foi ótima, foi muito bem recebida, todo mundo agradeceu muito. Não me lembro se foi vice-presidente ou presidente da empresa, agradeceu muito. E aí foi na hora de voltar para o Rio. E aí, entrando no ônibus, a menina que nos levou, entrei com uma revista, final do ano, contando todas as coisas, lucros, não sei o quê. E falou, eu tenho uma página inteira falando de embaixadores, muito obrigado e tal. Eu falei, bom, que bom, né? São 3 horas de ônibus, vou ler com o maior prazer. Aí eu entrei no ônibus e eu comecei a ler a história. E foi mais ou menos assim. É uma pena que a gente perdeu essa revista. O Paul Davis, que era cadeirante naquela época, estava num desfile quando milagrosamente levantou da cadeira de roda no apoteose. Aleluia. Então eu não sei de onde vem, de repente ela viu minha história verídica, né? Pensou, cara, isso não tem graça nenhuma. Vamos colocar um pouquinho mais de linguiça nessa feijoada, porque trocando um pneu. Aí levantei da cadeira de roda e a apoteose ficou maluco, porque eu andei. Deve ser coisa de Crivella, mas cara, foi isso. O primeiro fake news da Embaixadores da Alegria. É uma pena que a gente perdeu a revista, mas então é interessante. Mas então vamos voltar para o teu insight. Você estava lá na cama, cheio de dor, frustrado por não ter desfilado com a Viradouro no desfile das campeãs, no sábado, e aí você pensou em pessoas mais vulneráveis que não têm oportunidade de uma expressão, de uma diversão, de fazer parte da cultura por algum impedimento, né? Exato. Quem não conhece ainda a Embaixadores da Alegria, eu devo dizer o seguinte: eu fui levado para conhecer Embaixadores porque eu, além de ser médico, eu sou também um fotógrafo semi-profissional. Não sou um fotógrafo profissional, não vivo disso, faço por amor às imagens. E aí eu fui fotografar a Embaixadores da Alegria. Eu nunca te falei isso, inclusive. Quando eu estava no meio do desfile, eu comecei a chorar copiosamente. E cada foto que eu fazia, eu chorava. E aí já o resto, metade do desfile para frente, era eu fazendo foto e filmando e chorando. E por que eu chorando? Porque
essas pessoas que a Embaixadores da Alegria dá a oportunidade de se manifestar, essas pessoas têm deficiências, às vezes leves, às vezes mínimas e às vezes bastante pronunciadas e evidentes, né? Então, nós temos ali pessoas temos os tais cadeirantes que você foi comparado, pessoas que sambam em cadeiras de rodas e cantam e se divertem. Tem pessoas deficientes visuais que desfilam, sambam, cantam com um acompanhante e uma como chama? É bengala que chama aquilo, aquela bengalinha? Tem várias coisas, né? Tem andador, tem e as pessoas ficam muleta, né? Com muletas, pessoas com algum tipo de alteração no desenvolvimento intelectual, outras no desenvolvimento variadas formas, pessoas com crescimento alterado, com nanismo. Sim. E ao mesmo tempo que você percebe a alegria das pessoas ali, aquelas pessoas que eventualmente você poderia achar que seriam pessoas tristes, né? São pessoas frustradas por não terem algum tipo de desenvolvimento físico ou mental, e na verdade, naquele momento ali, uma coisa parece mágica, né? É um negócio... uma coisa até chega a ser uma coisa inexplicável, porque a gente não faz ensaio, porque a gente não tem sede, a gente não tem um barracão ou quadra, e todo mundo chega e sempre está bem. É uma coisa do além, é inexplicável como funciona. As escolas de samba, obviamente, que tem 4 ou 5 mil componentes, comunidade grande, que tem ensaios todo fim de semana, é outro estilo, outro patamar, mas mesmo assim, para levar 1.500 pessoas que não se encontram durante o ano inteiro e dar certo... Geraldo, 1.500 pessoas. E a gente teve que reduzir por causa de patrocínio. Então, antigamente nós era vamos maior. falar de patrocínio daqui a pouco. Quem me fez o convite estaria hoje presente, teve um compromisso, não pôde vir aqui participar do programa, é justamente a professora Magda. Ah, sim. Que já esteve, Magda Fernandes, que já esteve com um programa aqui específico com ela a respeito de autismo, né? Sim. Ela é uma professora do setor de educação, mas tem esse foco, se desenvolveu em estudar, em tentar ajudar também via educação as pessoas que têm alguma deficiência. Inclusive, se a Magda estiver nos ouvindo, quiser ligar aqui pro 3649 3411. Magdas ou os outros ouvintes quiserem participar do programa, por favor, liguem para 3649 3411. Pode falar comigo ou com o nosso convidado, Paul Davis. Mas, Paul, depois que você teve a ideia, vou fazer a escola. Olha só. Como é que você foi... Como é que você desenvolveu essa ideia? Na verdade, foi uma loucura, porque eu sabia de nada, nada mesmo, sobre nenhum tipo de deficiência, que é uma palavra horrível, né? Deficiência. E hoje, na verdade, apesar de 11 anos de desfile, continuo não conhecendo quase nada. É um mundo complexo e cheio de nuances e tal. Mas naquela época eu pensei, vou fazer uma escola de samba para pessoas com deficiência. Aí, quando eu fiz a bandeira, eu coloquei os símbolos mais ou menos universais de acordo com as deficiências mais conhecidas. Só que quando comecei a montar a ideia da escola e no início, quando eu tinha mais 2 pessoas, o Caio e o Felipe, comigo, a gente não sabia de nada de associação, a diferença entre tetraplégico, paraplégico, era deficiência, mas a gente não sabia a diferença de cada um, e que cada um tem uma diferença de que, tetraplégico, mas cada um tem uma... Então foi muito complicado e aos poucos, aprendendo um pouco e conhecendo associações,
até foi difícil para convencer, muitas vezes, as pessoas com deficiência que eu não estava lá só para me dar bem. Tipo, o gringo está aqui levantando bandeira, por quê? Para arrumar um patrocínio e sei lá, guardar dinheiro. Pois é, Lava Jato 2020. Então, foi difícil no início. As pessoas, com razão, olhar, especialmente o branquela do mundo do samba. Pô, inglês no samba, isso já é quase dos Trapalhões, né? Mussum e... Como assim, inglês do samba? O cara nem... É Mr. Bean sambando. Mistura de Mr. Bean e Coisinha de Jesus, né? Carlinhos de Jesus. Não, Coisinha de Jesus. Isso. Então foi meio complicado. E aos poucos eu percebi, ou nós percebemos, né, que tinha um mundo enorme lá fora de milhões de deficiências, necessidades, basicamente rejeitados pela sociedade. Então, hoje em dia... Rejeitados mesmo, Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma ala, já há uns 5, 6 anos, de mulheres com câncer. Não, é uma deficiência. E no início também, para mim, era deficiência física. Mas não é só física, tem intelectual também. Então, o nosso arco de Noé... cresce e vai crescer todo ano, porque de repente uma associação nova de uma deficiência que eu jamais ouvi falar na minha vida mande um recado e tal. Facilmente a gente podia desfilar com 8.000 pessoas. A gente podia começar sábado do carnaval e acaba na Cote de Cinzas. Já tem essa penetração, né? Temos uma penetração bastante forte, Alexandre, aqui no Rio. Fora do Rio quase ninguém conhece embaixadores. Mas todo ano, eu diria que facilmente a gente podia desfilar com 4.000 pessoas. O nome embaixadores, como veio? No início a gente estava pensando que, olha, a gente não pode ter um nome tipo meiguinha, tipo anjinhos de alegria. Não, a gente tinha que ter uma coisa que transmite alegria mesmo. E pensamos em 3, 4 nomes, colocamos no Facebook. E quem ganhou foi a Embaixadores da Alegria. Foi feita uma votação. Sim, foi uma votação aberta. E descobrimos na hora de registrar que em Curitiba tem uma escola mesmo de samba, chamada Embaixadores da Alegria. Que algumas vezes é interessante, entra no YouTube e você vai ver a gente. E aí, mas cara, não tem um deficiente nessa escola aqui, é de Curitiba. Não, desculpe, é do Rio de Janeiro e só tem deficiente. Mas fica um nome bacana, eu acho que é legal. Então, nosso cuidado sempre foi de ter uma coisa alegre, não meio triste. Algumas vezes acho que os nomes das associações são muito, em vez que são mais down do que up, não tem nada a ver com o símbolo de down, claro, mas eu acho meio negativo. Então a gente queria um nome positivo que transmitia essa questão de alegria. E como é que você se lançou? Como é que você foi mostrar a sua ideia? Você fez? Bom, na verdade, qual foi a estratégia? Bom, na verdade, no início, quando eu estava sozinho mesmo, eu me lembro que através de contatos do Viradouro, eu consegui marcar uma reunião na cidade do samba com muitas pessoas da Liesa. Da Liga da Escola de Samba. Exatamente. E escolas especiais. Eu tive sorte, porque quem marcou a reunião, que era do Viradouro, e foi muito gentil de me convidar. Infelizmente, a reunião não foi de muito sucesso, porque eu só tinha ideia no papel. E naquela época, até hoje, é difícil você explicar para alguém o que é. A gente vai levar uma quantidade X de pessoas com algum tipo de deficiência para desfilar no Sapucaí. É muito difícil para você mostrar, porque a questão que você falou, você chorou na Sapucaí de emoção. Você não consegue transmitir necessariamente isso no papel, através de um PowerPoint da vida. E então não fez muito efeito, e durante um ano sozinho eu pensei, bom, eu acho que não vai à frente. E eu estava quase desistindo quando eu encontrei com 2 pessoas que entravam, eles alugaram uma sala onde a gente trabalhava,
área de agência. E papo vai, papo vem, e os caras, pô, que ideia interessante, vamos juntar e ver aonde a gente pode levar isso. Então, se não fosse por eles, com certeza, eu diria que embaixadores teriam morrido. Então, foi um gás que estava faltando para realmente se lançar. E através de contatos, e eles tinham muitos amigos e contatos, eu, incrível que pareça, eu mandei um e-mail para então o prefeito naquela época, que era o prefeito conhecido, o prefeito de internet, e-mail, César Maia. César Maia. E eu mandei um e-mail para ele, pensando que, pô, vamos ver se realmente ele vai ver o e-mail. Eu mandei e respondeu. E mandou a gente entrar em contato. Nessa época o prefeito gostava de carnaval, né? O prefeito do Rio da época. Antigamente ele gostava de carnaval. E me mandou a gente para entrar em contato com o secretário de Cultura da prefeitura, que eu tive um contato mais íntimo com ele, porque ele também é botafoguense, então a gente teve alguma coisa para falar antes do carnaval. E ele falou, cara, não, tem que acontecer, é uma ideia muito interessante. E na hora ele ligou para o presidente da então grupo de acesso e falou, bom, eu gostaria que você desse um espaço para esses 3 mosqueteiros malucos para um projeto chamado Embaixadores da Alegria. A gente sai de lá como se fosse ganhando a Mega Sena, porque a gente estava batalhando e essa notícia foi o início de tudo. E o cara falou que sim, ok. Não sei se foi, honestamente, porque ele queria, ou foi realmente Secretaria de Cultura, gente, essa ideia é gostosa, por favor, apoia. Mas apoiou, eu podia ter xingado e não, mas graças a Deus ele apoiou. E a gente foi colocado sábado de carnaval, grupo de acesso. Isso, nós estamos falando de que ano isso? 2008. Foi nosso primeiro desfile. 2008. No sábado, 5 horas da tarde, Sapucaí vazio, só tinha os rapazes. 5 horas da tarde? 5 horas da tarde, um calor de 90 graus, e só os meninos do Conlube ainda deixando o Sapucaí brilhante para a noite. E aí... E sem transmissão ao vivo pela TV? Sem nada. E aquela coisa, você faz uma festa pela primeira vez na sua casa e você marca para 9 horas da noite, você fica lá, pô, será que alguém vai aparecer? Aí chegamos 3 horas da tarde, 2 horas antes, e eu particularmente fico muito nervoso nessas coisas, até hoje fico, será que alguém vai aparecer? Aí de repente as pessoas uma chegavam lá e tipo, caramba, eu não acredito, a gente não tinha intimidade ou conhecimento com ninguém. Aí desfilamos com 800 pessoas no primeiro desfile. Nossa, 800. E foi mais uma arrastão, porque a gente não tinha ala, não tinha nada. Nada. Todo mundo recebeu uma camisa branca com o logo na frente. Não tinha nem roupa específica para o desfile? Nada. Era só a camisa. 800 pessoas. E tivemos um patrocínio bacana de um supermercado, não sei se eu posso falar o nome. Pode falar o nome, Supermercados claro. Mundial, a dona Laura está conosco desde aquela época. Laura Del Negro. Isso. Eu a conheço. Grande Laura. Grande Laura. Infelizmente ela ficou doente neste ano no desfile, mas ela foi a primeira patrocinadora da Embaixadores. Então desfilamos com 800 pessoas, não tinha nem ala. Era 800 pessoas, um arrastão de alegria. E a gente... Mas já tinha a bateria? Tinha a bateria, que na verdade a bateria... a gente estava tipo, pô, ok, a gente vai desfilar, a gente não tem bateria, o que a gente vai fazer? Aí uma vez andando na noite lá na lagoa, eu ouvi um batucado aí na Jardim de Alá, e era um bloco que naquela época estava tipo, ainda começando, né? Hoje em dia é um blocão. E eu fui lá, cara de pau, e falei, gente, a gente precisa uma bateria, vocês topam? Aí os caras, sim, era bloco da Me Esquece, grande bloco.
E aí, dos primeiros 2 anos, me esquece, foi nossa bateria. Até hoje tem uma meia dúzia, até mais. 20 pessoas que tocam ainda. Pessoal do Me Esquece, não, parabéns. Cara, se não fosse por eles, a gente estava tipo tocando triângulo e flauta. Pô, eu vou te interromper novamente para fazer um corte aqui da nossa conversa. Estamos reiniciando o segundo grupo agora, segunda parte agora do nosso programa, Viva a Voz Saúde, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana. E hoje o nosso entrevistado, mais do que especial, é Paul Davis, o presidente, ele não gosta de ser chamado assim, depois ele vai até explicar, da Embaixadores da Alegria, que é uma escola de samba feita especialmente para pessoas especiais com algum tipo de vulnerabilidade física, intelectual ou mental. Nós estamos conversando a respeito de umas oficinas, ou seja, a Embaixadores da Alegria não era só o desfile, né? Não era só passar pela Sapucaí uma vez por ano. Ela recebia patrocínios que com esses patrocínios tinha oportunidade de fazer determinadas oficinas. Fala um pouquinho dessas oficinas, Paul. Qual era o foco da oficina? Bom, começamos as oficinas em 2010 com a ideia de talvez treinar pessoas com deficiência, de poder fazer alguma coisa útil em escolas de samba grandes, talvez na cidade de samba, ou seja, montar fantasia, ajudar nas escolas, receber dinheiro e tal. Só que percebemos que as pessoas que nos procuraram não tinha talvez a velocidade e uma questão de motora suficiente para fazer esse tipo de trabalho. E aí percebemos que a coisa mais interessante, talvez, era essa ligação de integração entre eles, os filhos e outras pessoas que estavam participando. E aí a gente começou com patrocínio pela empresa Furnas, que pagou durante 3 anos patrocínio. E todo mês, entre 25 e 30 pessoas, dependendo da oficina em si, a gente tinha várias modalidades de espuma, de pintura, várias coisas que muitas vezes eram associadas em fazer alguma parte da fantasia para aquele ano. Na verdade, as oficinas são mais importantes para a gente do que o próprio desfile. É a base da Embaixadores, sempre foi e, se Deus quiser, será de novo a nossa base de projeto. E durante 2010, 2012, 2011, as oficinas fizeram bastante sucesso. Quando a gente fala de inclusão emocional, no início a gente tem registro fotográfico que até comprova isso, mas tinha um rapaz chamado Dudu que nem falava nem com a mãe. E depois de 2 meses ele já tinha virado o 2º mestre de sala da nossa escola. De tanta evolução social e emocional ele teve. E aí, final de 2011, a gente foi convidado pelo governo britânico de fazer uma apresentação para as pessoas responsáveis pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Londres, 2012. Isso foi em 2011, a gente fez uma apresentação, o que era Embaixadores da Alegria, para o governo britânico na cidade de samba. E foi um sucesso absurdo. Eles ficaram conosco quase 1h30 conversando, a gente fez uma pequena apresentação. E tinha naquela época então o ministro de Cultura e Esporte, o Jeremy Hunt, que hoje é o ministro de Saúde na Grã-Bretanha. E ele gostou tanto que ele voltou para a Inglaterra e nos convidou para fazer oficinas na Grã-Bretanha para pessoas com deficiência e montar um carnaval carioca com pessoas de deficiência de lá. Tudo pago pelo governo federal.
Isso 2013. 2012, né? não. 2012 ainda. Na época dos Jogos de Londres. Aham, tá. Perfeito. E aí fizemos um enredo que o pessoal que era nosso tipo link lá na Inglaterra, que nos contratou através do governo britânico, pediu um enredo tipicamente carioca, só que ligasse as duas cidades, por causa dos jogos, né? Londres em 2012 e Brasil em 2016. Então tinha que ter um enredo que ligasse as duas cidades, dois países. E, cara, não tinha dúvida na hora, é São Jorge. São Jorge é o santo padroeiro da Inglaterra e o santo padroeiro de samba. Então foi uma grata ligação muito Você boa. fez esse link? Eu fiz esse link. A coisa mais complicada nesse processo foi de fazer um ensaio enredo em inglês. Que não é fácil. Não pelo inglês, porque você é inglês. Né? Mas o problema é que quando se traduz uma musicalidade tipicamente brasileiro, é difícil, né? Porque quando você coloca um samba, algumas vezes, um enredo hoje em dia, tem muito yo-yo-yo, ya-ya-ya. Como você vai traduzir isso em inglês? não consegue. E um grande parceiro, o Moisés, que era da bateria da gente naquela época, ele teve eu falei, bom, Moisés, será que você consegue fazer uma coisa? E traduziu de português para inglês com uma amiga nossa. E fez um samba bacana. Eu não me lembro mais do samba, mas fez um sucesso lá, deu bem. E aí a gente ficou lá 2 vezes, acho que foi em abril. Isso foi documentado? Será que está no YouTube isso? Não, fotos sim, mas naquela época vídeo não era tão fácil, ninguém tinha celular para filmar essas coisas. Mas foi uma experiência fantástica, porque não é tipo invasão brasileira na Inglaterra ou vice-versa. Foi uma troca muito feliz de aprender como fazer fantasias lá com poucos recursos de materiais que são diferentes do que aqui. Então foi uma troca bastante interessante e positiva. Só que eles queriam realmente um carnaval carioca, né? Então a porta-bandeira, a Catherine, ela tinha problemas ela tinha sempre que ver os pés, ou seja, não podia fazer uma saia grande para a porta-bandeira, porque ela tinha medo de precisava ver os pés. E ela, obviamente, não sabia o que era mestiçar a porta-bandeira. E aí, infelizmente, alguém tira uma foto, mas eu tive que me vestir de porta-bandeira para mostrar como se segura a bandeira e a interação entre mestiçar e porta-bandeira. Tem esse registro. Mas... Pena que a gente não tem aqui para mostrar. Até... Não tem, não. Mas então foi interessante por isso, porque na verdade a gente conseguiu convencer a Catherine e ela superou esse problema de anos e anos e desfilou como porta-bandeira com uma saia cheia. Mas foi muito interessante, foi muito bem recebido e durante os Jogos Paralímpicos nós fomos convidados para fazer 2 apresentações no Parque Olímpico durante os Jogos Paralímpicos com essa equipe. E de lá para cá, infelizmente, as oficinas no Brasil morreram, mas acabamos de fazer 2 semanas na Inglaterra de novo, pagos pelo governo britânico federal. Em 2017? Agora mesmo. Pelo menos dia 13 até final de janeiro. De novo com foco em Carnaval Carioca. E foi um grande sucesso. Tanto que essa foi a primeira fase e vai ter mais 2 ou 3 fases. Vai ter um desfile em Londres, talvez em Liverpool e talvez na Escócia. Isso teve alguma repercussão na mídia brasileira, essa apresentação? Apareceu em alguns jornais, mas eu acho que dá muito mais bola lá do que aqui. O prefeito foi para ver a apresentação, as pessoas super interessadas, e aqui ainda tem que explicar para o Globo
o que nós somos depois de 11 anos. E é meio triste. Primeiro pode pesquisar e ver nosso histórico. Mas lá fora a gente tem mais respeito do que aqui. A gente não consegue... É inacreditável. E aí, mas na hora do desfile, aí o papagaio de pirata quer aparecer, né? Sim. E tem vários. Tem várias. Tanto que teve uma que quis aparecer nossa feijoada. Aí se quiser citar nomes, fica à vontade. Não, ainda não. Eu até sei de quem se trata. Mas é tipo de coisa que não vê os desafios que a gente tem para colocar tão pouca gente nessa Sapucaí. Então é muito fácil aparecer e exigir uma camisa que este ano nenhum político recebeu. Se recebeu, não foi a gente que entregou. Então é muito lamentável isso, que a gente tem que batalhar. De um lado até bom, porque a gente sabe quem é quem. Mas para a cena de desfile e dar um selfie com todo mundo, não tem mais. Acabou. Você diz que quase que você tem que fazer um processo educativo para educar as pessoas do que é embaixadores e qual é o espírito da embaixadores, né? Porque você estava comentando em off aqui a respeito de pessoas que têm posturas que não cabem, não batem. Dá um exemplo, mano. Bom, na verdade, eu acho que o mais comum é a questão de ego, né? O mundo do samba é uma coisa quase... É um sonho, né? De todo mundo quer aparecer e desfilar. É um sonho de pessoas que... Carioca, qualquer lugar do Brasil, todo mundo quer desfilar em alguma coisa, especialmente na Sapucaí, né? Bloco também, mas é diferente. É tipo, quando você é moleque de 5, 6 anos, você quer jogar futebol em Maracanã. As pessoas nascem, se vê, por exemplo, as escolas mirins, que eu acho fantástico, eu acho que a raiz é ali, né? Aí se vê moleque de 6, 7 anos sambando e entrevista, um dia eu quero ser mestre de sala. E vai ser. Vai ser. Só que isso também cria um mundo meio fictício, né? Onde de repente, noite por dia, uma pessoa tem um cargo. E isso, na Embaixadores, a gente tenta diminuir, porque a estrela na Embaixadores, isso parece uma coisa meio meiga e tal, mas não é. A estrela mesmo tem que ser a pessoa que está desfilando, não o pessoal atrás. Claro que a gente tem uma equipe que sempre merece ser mencionado, exaltado, porque se não fosse por eles, ou por elas, né, a gente não teria chegado tão longe e todo ano fazendo nosso desfile. Mas é complicado quando alguém quer aparecer mais do que o outro. Isso já dá problema e sempre vai... É natureza humana, né? Então, ego sempre chega... a gente tem que se preocupar e reduzir essa ego. E a tua relação, hoje em dia, com as questões das finanças da Embaixadores? Quanto é que uma escola como a sua precisaria receber de patrocínio para botar um carnaval na rua e aceitar até mais pessoas, que você disse que poderia botar até 4.000 e só desfila, entre aspas, com 1.500 pessoas. Qual seria o valor desse investimento? Na verdade depende do tipo de desfile que a gente gostaria de fazer hoje em dia. Apesar que a gente tem muitas pessoas querendo desfilar, a gente percebeu que nosso limite para desfilar, para respeitar as deficiências de cada pessoa e o tempo que a gente tem disponível, a gente só pode desfilar no máximo com 1.800 pessoas. Porque acima disso começa corre, a gente não vai respeitar os desafios de cada uma. E isso não é Embaixadores também. A gente quer atravessar a Sapucaí com a maior alegria possível. Sem a gente, gente, vamos lá, vamos acabar. E aí não seria legal. Então hoje, para a gente fazer um desfile bonito, com todo mundo com camiseta, que basicamente é o básico, né? Apesar que eu gosto de voltar nos bons tempos de fantasia, mas sem uma base, sem um barracão, claro que a gente não tem como.
Mas hoje em dia, a gente, só de camisa, só para você dar uma ideia, só de camisa para 1.500 pessoas, a gente está falando de quase de R$30 mil. Só de camisa. A camisa desse ano, uma das camisas desse ano é essa que está aqui na tela. A Mulher Maravilha. Que foi aqui a camisa com a qual eu desfilei. R$30 mil só de camisa. Então, e isso me deixa, na verdade, muito triste, porque eu acho, na verdade, muitas pessoas que desfilam conosco ficam extremamente felizes com isso. Mas eu pessoalmente penso, bom, mas por que uma pessoa com deficiência não tem uma fantasia básica que ele pode ser mais inserido, né? Tipo, eu também tenho uma fantasia, porque eu tenho que desfilar com uma camiseta. Apesar que eu acho que a maioria não se preocupa tanto com isso. Mas eu fico, pô, seria tão legal ter uma coisa que pudesse descrever melhor o nosso enredo, apesar que ele tem que fazer isso através de camisa. Mas então, só de camisa a gente está falando de 30 mil. Eu gostaria, nosso enredo para o ano que vem, a comissão de frente, ele já está com algumas ideias malucas, mas só de comissão de frente, isso vai custar uns 7, 8, 9, 10 mil reais. E aí você vai acrescentando. E antigamente a gente pagava para vários ônibus também, para pegar as pessoas que não tinham condição de chegar na Sapucaí. A gente alugava 5, cada um custava 5 mil. Então vai somando. Então, para ter um carnaval bacana mesmo, onde a gente paga a rainha da pataria, a roupa dela, a comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, porque hoje em dia essas pessoas pagam e fabricam com dinheiro próprio. A gente vê como essas pessoas têm um amor pela escola. Então, mas seria tão bom, tão gostoso. Gente, este ano, ou parte de hoje, é a escola que vai pagar isso, porque você merece. Então a gente está falando de 100 mil reais. 100 mil reais seria o mínimo para fazer belo carnaval. Fazer um belo carnaval que eu acho que a escola e os foliões merecem, onde a gente pode ter realmente uma... Porque em 2012, que foi o último ano que nós recebemos um dinheiro através de Lei Rouanet, através da empresa MAN, que são os caminhões da Volkswagen. Pô, a gente tivemos duas pessoas fantásticas, o Saltini e a Tânia, da MAN, que acreditavam no projeto. E em 2012, que foi nosso ano áureo, né, a gente fez 2.200 fantasias de graça e tínhamos dois carros alegóricos. Esse ano, por exemplo, não teve carro alegórico. Não, a gente não tem carro alegórico desde 2012, né? Mas 2012, 2.200 pessoas com fantasia e 2 carros alegóricos. Foi uma loucura, mas foi uma e coisa como é que está hoje para você tentar correr atrás do patrocínio? As pessoas já conhecem embaixadores, dizem que estão na crise. O que tem crise também, mas também mudou a Lei Rouanet, o regulamento da Lei Rouanet, tem o ICMS e todas as coisas, mas mesmo assim é complicado, porque você leva tempo para você chegar até a pessoa certa. Muitas vezes você acha que a pessoa certa mas não é, e só descobre isso 2 meses antes do carnaval. É uma luta mesmo, porque para fazer bem feito tem que se dedicar 24 horas o ano inteiro, que a gente não fez nos últimos 2 anos. Então eu acho que a gente chegou à conclusão que, olha, a gente tem que se dedicar mais e a gente vai voltar a correr atrás de Lei Rouanet, essas coisas. Mas as empresas também que não conhecem o regulamento de Lei Rouanet e tal, têm medo de entrar nesse sistema. Então eu espero que este ano a gente tenha mais sorte na parte de patrocínio, mas é muito, muito complicado assim, por causa da crise, e muitas vezes as pessoas também têm problema de associar com o mundo do samba, carnaval, eles não querem se associar com isso. Mas nosso projeto é um projeto, na verdade, não, social. Esse projeto socioemocional, agora eu vou corrigir você. Pois é. Na verdade, esse é um projeto tão maior do que o próprio carnaval, do que o próprio mundo do samba, né? Esse é um projeto humanitário. Sim. E que eu acho que daria, se bem explorado pelo setor de marketing de determinada empresa, daria uma visibilidade. Nós estamos hoje no momento da terceira onda da comunicação, nós estamos no mundo VUCA,
Nós estamos as pessoas estão se sensibilizando pela comunicação da empresa que queira mudar o mundo, na verdade, né? Sim. A gente não está... Hoje em dia, o que está tocando as pessoas, os consumidores, é a imagem que aquela empresa passe, ou venha a passar, de que ela está querendo contribuir para um mundo melhor, né? Eu acho que a Embaixadores tem essa característica. Ele é um sonho seu, que surgiu de um insight aí, que a gente não tem capacidade de discernir, de saber quem é que botou esse insight na sua cabeça. Certamente tem coisa aí do astral, e aí você cria, você acredita no sonho, corre atrás, desenvolve esse projeto que já tem, então 2008, né? 2008 foi o primeiro ano de desfile. A escola oficialmente registrada são 12 anos. 12 anos. 12 anos. Aí você criou a escola e desfilou pela primeira vez 4 anos depois, 2 anos depois. É isso? Eu não me lembro exatamente quando eu tive esse insight, mas enfim, 2007 quando a gente oficializou, um ano antes de 2006 foi o que a gente pôde fazer para criar essa escola. Então deve ter sido 2004, 2005. Eu acho que se eu fosse um empresário, se eu tivesse um recurso, eu e fosse uma empresa grande, obviamente, eu nem me preocuparia tanto se eu poderia bater ou não aquilo via lei, seja ela qual for, Rouanet ou outra, porque eu estaria participando de um projeto que, bem documentado, bem aproveitado, pode comunicar uma coisa para lá de carnaval, para lá de samba, para lá mesmo até da questão da inclusão social, porque, na verdade, quando eu estou aqui te entrevistando, eu, na verdade, estou sensibilizado agora, que a sua escola já me sensibilizou N vezes que eu desfilo e fotografo, mas eu estou sensibilizado com a capacidade da gente sonhar. Eu acho que todos nós, tenhamos nós alguma incapacidade física ou não, nós temos a capacidade de sonhar, de empreender, de lutar por um sonho, e aquela expressão, aquela frase que está lá no Templo de Delfos, diz que no portal que o universo conspira a favor, né? Eu acho que você, no seu relato aqui do desenvolvimento, na construção da Embaixadores, houve vários contribuintes para que esse sonho desse certo. Eu já chego a pensar até que esse casal, segundo você, de idosos que furou o pneu, já fez parte. Olha, Alexandre, a quantidade de coisas que aconteceram conosco nos últimos 12 anos, eu acho que daria para um livro muito interessante. Eu ia propor isso ao final do programa. Porque eu me lembro quando cheguei no Brasil, eu estava no ônibus da empresa, uma das poucas pessoas que falava inglês, ela sentava do meu lado para obviamente melhorar o inglês dela, e meu português, que era péssimo naquela época, e ela me deu um livro que eu jamais ouvi falar e fez uma dedicatória dentro da capa. Ainda tem esse livro, que na época eu era tipo igual Harry Potter, chegando no Brasil, eu não sabia de nada, nem essa questão de fé, religiosidade da vida, e ela me deu uma cópia do livro Nosso Lar. Chico Xavier. Exato. Eu jamais tinha ouvido falar do Chico Xavier, nem do Kardec, nada. E era um português, sendo um português muito difícil para entender. Só que ela fez um dedicatório na capa, contracapa, dizendo que ela era muito ligada com Kardec. E ela tentava, em vão, explicar o que é isso para mim naquela época. Hoje em dia, não, eu sou muito ligado com isso. Mas ela tinha colocado que eu era uma pessoa que tinha uma missão no Brasil. Aí eu entendi nada. Imagino. Tipo, que voodoo ela tá falando, tipo, misteriosa essa mulher. E eu não entendi nada. E então essa questão em Embaixadores me abriu uma mente muito grande em relação à fé. De vários tipos, né? E as histórias que a gente tem sobre, se não fosse para alguém lá em cima olhando para a gente, teve uma que a gente quase morreu.
e com certeza foi alguém do além, porque isso não acontece. A gente estava na Gávea, eu e Caio. Fala quem é o Caio, que eu conheço, mas as pessoas não conhecem. Caio foi uma das pessoas do início que criou Embaixadores comigo. Um daqueles dois, exato. E o outro era Felipe. O Felipe saiu, ele foi procurar outras coisas, mas Caio sempre ficou. Claro, como qualquer casal de negócios, a gente tem pontos de vista diferentes, mas no fundo, a nossa principal coisa da vida é embaixadores. E naquela época... Casal de negócios aqui a gente chama de sócios. Sócios, exatamente. bem traduzido, Alexandre, obrigado. Sócios no negócio. E a gente estava com problemas de exatamente fechar a questão de transporte e passe livre para os ônibus que estavam chegando de pessoas com deficiência. Aí, de repente, a secretária da cidade de Samba ligou para a gente, vem para cá agora, porque o cara da Detran está aqui e está na reunião, chega agora, com certeza vai conseguir a assinatura que você precisa. E aí a gente estava na Gávea. Aí o carro do Caio estava no mecânico para consertar, e ele estava com um carro, não me lembro de quem, era irmão ou alguém da família dele, novinho em folha, novinho. E aí, vamos nessa. Entramos no carro, descemos a Rua dos Ortiz, na Gávea, chegamos na praça lá da Santos Dumont, na frente do Jockey, fechou a sinal, e no meio de uma rua que vem, uma rua que vai, tem um vão, mas dá para um carro ficar no meio parado. E então, dependendo do sinal, você pode ir e ficar naquele vão que não vai prejudicar ninguém no trânsito. E o sinal abriu pra gente, a gente saiu e de repente, aquele tipo de cena de filme onde tudo começa a ficar em câmera lenta, eu percebi que as pessoas estavam segurando a cabeça e colocando as mãos na frente dos olhos. Um carro passou em nossa frente 100 km por hora ou mais, e furou o sinal. O carro onde a gente estava parou, o motor simplesmente enguiçou. O cara passou numa velocidade absurda. Se o carro não tivesse enguiçado, ele não estava aqui, ele teria morrido na hora. Com certeza Caio teria sofrido danos absurdos. E o cara passou e o carro automaticamente pegou. O carro pegou sozinho. E aí como você vai explicar isso? Aí quando a gente saiu, nervosos e olhando, as pessoas estavam olhando pra gente como assim? Porque era de ter morrido ali. Essas histórias... Você vai explicar isso. Eu há muitos anos já que eu parei de acreditar em coincidência. Não tem. O próprio Kardec, Chico Xavier, fala que não tem coincidência. Não existe coincidência. E foi ali que me deu esse toque. Não tem coincidência. Então, foi algo além, porque o carro novo, o motor para sozinho, exatamente no espaço para o carro. Isso. Fração de segundo. O cara passou e sem Caio ligar de novo, pegou. Então, ali me deu um sinal. Eu acho que podia ajudar um pouquinho mais nosso carnaval, porque é um sofrimento, um desafio muito grande. Estou olhando aqui, estou vendo aqui na camiseta, acima do emblema da Embaixadores, temos aqui o apoio da Piraquê. Sim, fala um pouquinho, eu acho que os apoiadores merecem destaque. Merece, claro. Como é que a Piraquê entrou nessa aqui? Na verdade, a gente também, já há um bom tempo, a gente tem muito apoio pelo Lions Club, que é uma entidade que faz muita coisa social, tem um respeito muito grande pelo Lions. E foi através de contatos do Lions que como a entidade faz muita coisa social com Piraquê. 3 anos atrás eles conseguiram mostrar que podia investir
na Embaixadores também. Então, nos últimos 3 anos também, graças a Deus... eu acho que a gente, até mostrar novamente para a câmera, porque eu acho que a gente tem que dar valor sem dúvida a quem nenhuma, acredita porque se não fosse pela social, Piraquê, né? ano passado e ano retrasado, a gente não teria nem desfilado. Este ano, graças a Deus, conseguimos um novo patrocinador, que é da CAARJ, e chegaram quase no final do segundo tempo, com apoio, graças a Deus. E então uma parte, quase 50% da escola desfilou com Piraquê, e outro desfilou porque o cara nem quis colocar logotipo. Então a gente desfilou com... Só deu ajuda financeira e não exigiu nada em troca. Deu ajuda e não exigiu nada em troca. Então é um novo parceiro, que o Simonelli, que é compositor da Portela, este ano com certeza vai entrar... Vamos falar de novo o nome dessa empresa? CAARJ. CAARJ. É um braço da OAB. Braço do OAB. Parabéns, CAARJ. Não, parabéns mesmo, porque quando se vê que as pessoas querem fazer um patrocínio assim, dessa maneira, é incrível. Bom, eu liguei para você semana passada, dizendo que eu hoje sou ligado ao Vasco da Gama, o clube. O meu atual vice-presidente social me convidou para retomar um cargo, um trabalho, uma ideia que ele já tinha numa outra administração do Vasco. O Vasco agora está sob uma nova administração. O Vasco está retomando uma atitude, que é a atitude que é o DNA do Vasco, que é justamente o da inclusão. Eu falei no início, nosso vice-presidente hoje não pôde vir ao programa, e eu comentei com você e com ele que a gente poderia estreitar essa relação entre a Embaixadores e entre o Vasco da Gama, que tem como seu DNA, volto a dizer, a questão da inclusão social e da ideia de que o clube não é só não tem só ter vitórias no campo esportivo, né? Tem que ter fora também. Né? Então você já fica sabendo que você tem um parceiro já novo. Não sabemos ainda como é que esse trabalho vai ser desenvolvido, mas você já sabe que você vai lá no Vasco. Eu vou te apresentar as pessoas da diretoria, inclusive o presidente, e nós vamos transformar essa ideia agora. Eu estou aprendendo com você que o poder do sonho, né? Se bem que eu, como ativista da saúde, já acredito também no sonho, né? Porque às vezes a gente tem que enfrentar, dentro dos movimentos, dificuldades bastante grandes. Por exemplo, no tabaco você tem que enfrentar uma indústria poderosa. A questão dos alimentos ultraprocessados é uma indústria muito forte. Todos são, né? Todos são. A lei seca é uma indústria também, a indústria da bebida foi muito poderosa, tentando derrubar a ideia de que a gente não deveria beber e dirigir. Mas, enfim, você vai ter entre nós uma parceria, no mínimo, para que a gente divulgue o trabalho para 20 milhões de torcedores, que é o que se imagina que o Vasco tenha de simpatizantes no Brasil. Né? E tem a Maiara, né? Que é uma grande torcedora do Vasco, que tem Down, né? Que está sempre nos campos. Sempre. E sempre na Embaixadores. Exatamente. Então, com certeza. É minha amiga de Facebook. Pois é, e ela vai ficar mais feliz ainda, porque as duas paixões, tem 3 paixões, né? Porque a mãe dela é Vasco e Embaixadores. Então. Isso. A Maiara, eu vou mandar vou mandar esse vídeo para ela, esse áudio da nossa entrevista também, viu? Você foi falado aqui, menino. Pois é, Maiara e Mamusca, que acabou de ter problema de saúde, mas graças a Deus ela tá bem. Pra gente finalizar o programa, uma pena, mas ele, como tudo na vida, tem um tempo. Sim. Nós já tocamos aqui o samba enredo desse ano, da Embaixadores, mas faz uma sinopse do enredo, e é para a gente poder novamente tocar
o samba do ano? O enredo, eu já tinha pensado no enredo assim há muito tempo. Algumas vezes eu pesquiso, a gente pesquisa algum tipo de coisa que pode virar enredo, porque faz 100 anos, 50 anos. E eu queria fazer um enredo bem leve em nossa cara. Na verdade, todos os nossos enredos são bem leves em nossa cara. Mas eu estava pesquisando e de repente eu descobri que Super-Homem em GB foi criado 80 anos atrás. Não é uma data tipo 50 ou 100, não é uma data redonda, né? Mas depois, é redonda, mas não tão redonda. Exatamente, é redonda com canto, né? E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, bom, nossa, isso é muito interessante, porque o Super-Homem foi criado para combater corrupção política. Ou seja, 80 anos atrás, continua atual. Ele não tinha superpoderes naquela época. Ele só tinha, tipo, superpoder de pular entre um prédio e outro. Aí pensei, pô, legal, a gente podia o interessante é que o Clark Kent era jornalista. Né? Exatamente, pois é. Não à toa. Exatamente. Combate à corrupção passava também pelo jornalismo. Exato. E aí eu usei isso como gancho de o que é um país com um super-herói? Porque aquela frase, é pobre país que tem um super-herói, né? Uhum. Mas que precisa, né? Que precisa. E aí, mas quais são nossos super-heróis? E aí foi desenvolvendo e a superação. Então, quais são os super-heróis? Então, o Gilberto, o Silas e o Léo, que fizeram esse samba maravilhoso este ano, foram muito felizes em todos os aspectos, de fazer um samba enredo gostoso de cantar, com refrões fantásticos, e uma letra perfeita, que fala sobre o doutor, o professor, ou seja, profissões que a gente não dá valor. A gente dá valor para jogador de futebol e coisas e tal. E super-herói? Não. Super-herói é nossa mãe que acorda 4 horas da manhã, que faz nossa comida, que pega 3 ônibus para o trabalho, chega em casa 9 e ainda tem que fazer a roupa, etc. Então, a superação é isso também, de superar cada desafio que a gente tem todos os dias. Então, nosso samba enredo contou essa história. Mas o samba enredo também, ele está inserido numa escola de superação. De superação, porque nós falamos muito nas pessoas com deficiência, mas a gente esquece também, a gente não tocou na questão de que a família desses deficientes são também de superação. Superação. A gente vejo isso todos os dias. E o desfile mais ainda, de pais chegarem depois do desfile e agradecer muito, que sempre amava o carnaval, mas quando meu filho nasceu, eu achava que tinha acabado e tal. Muito obrigado. Então, minha filha sempre falou, pai, você fica o tempo inteiro chorando no desfile. Não é choro, você também chora no desfile? Não, cara, é horrível. Mas achei que era só eu. Não, eu acho que na verdade este ano foi todo mundo, mas eu choro porque é muito difícil colocar a escola na Sapucaí, mas vale cada gotinha de suor e sangue, porque eu acho no fundo eu me realizo ali mais do que qualquer outra pessoa. Pode parecer uma coisa egoísta, talvez seja, mas eu chego lá, a gente consegue montar a nossa banda na rua e a gente consegue... Eu acho que é altruísta. Você me perdoe, mas eu acho que o seu esforço há mais de uma década e meia não está me parecendo. Bom, obrigado. Meu filho não diz que isso seja egoísmo. Para mim é altruísmo. Realmente é difícil segurar a emoção, porque quando se vê as pessoas com deficiências terríveis. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, uma mulher de Niterói, quando entrou no ônibus, ela esqueceu a cadeira de roda do filho dela na calçada. E chegou na Sapucaí sem cadeira de roda, e essa história foi contada depois, que eu não vi.
E ela chorando e falando que, pô, como eu vou desfilar com meu filho? Um ajudante falou, deixa comigo. E carregou o filho dela. E aí teve o carinho e atenção de mudar a cabeça da criança para ver os dois lados do Sapucaí quando estava desfilando. A gente tem milhões de histórias assim. E aí, se continuar aqui, a gente vai ficar aqui chorando no microfone. Bom, eu convido aos ouvintes que forem assistir o desfile das campeãs do ano que vem, que cheguem mais cedo, porque o desfile começa a que horas? O desfile Este ano foi 7h30. 7h30. É 1 hora e pouco antes do oficial. Acho que o oficial começa às 9. Isso. E aí, eu acho que vale a pena e todos vão se emocionar, porque eu vejo as pessoas em volta, nas frisas, nas cadeiras. A emoção das pessoas é muito contagiante. É contagiante, né? Exatamente. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trazer você novamente aqui, até para saber se o programa gerou repercussão em termos de gente para ajudar embaixadores e ajudar você e o Caio. E vamos então, você já fez a descrição do enredo, e vamos ouvir o samba enredo para a gente fechar o nosso programa com chave de ouro. Vamos lá, Geraldo? Obrigado, gente. Obrigado, boa tarde.